De todos os rituais religiosos, a oração é talvez o mais íntimo e o mais universal. É o sussurro no escuro, a súplica silenciosa, o último fio de esperança ao qual o desesperado se agarra. É vendida como uma linha direta com o Criador do universo, um ato de humildade, fé e amor. Em nossa cultura, questionar a oração é quase um tabu, um ato de cinismo gratuito. Afinal, que mal pode haver em desejar o bem, em buscar conforto, em conversar com Deus? A oração é vista como o gesto mais puro, uma força positiva e inofensiva. Essa imagem é uma farsa. Hoje, vamos cometer essa blasfêmia. Vamos colocar esse ato sagrado sob o microscópio da razão, da ciência e da moralidade. E o que vamos descobrir é que a oração não é apenas um exercício de futilidade. Ela é, em sua essência, uma prática cruel, um sistema de auto-engano psicologicamente danoso e uma das mais brilhantes ferramentas de controle já concebidas. A oração não é a solução, ela é parte do problema. Ela não alivia o sofrimento, ela o perpetua sob um véu de falsa esperança. Vamos começar pelo básico, pela pergunta mais simples e direta. A oração funciona? Além dos sentimentos subjetivos, ela produz resultados mensuráveis no mundo real? Por séculos, a única resposta era o testemunho anedótico, o famoso "eu rezei e fui curado", que ignora convenientemente os milhões que rezaram e morreram. Mas na era da ciência, podemos fazer melhor. Podemos testar a hipótese. E nós testamos. O estudo mais famoso e rigoroso sobre o tema é conhecido como STEP Study, Study of the Therapeutic Effects of Intercessory Prayer, publicado no American Heart Journal. Foi um experimento de milhões de dólares, conduzido por pesquisadores de Harvard e outras instituições de ponta. O desenho era simples e elegante. Mais de 1.800 pacientes de cirurgia cardíaca foram divididos em 3 grupos. O grupo 1 não recebeu orações. O grupo 2 recebeu orações de grupos religiosos, mas os pacientes não sabiam disso. O grupo 3 recebeu orações e foi informado de que estava recebendo orações. Foi um estudo duplo cego, o padrão ouro da pesquisa científica, onde nem os pacientes, nem os médicos sabiam quem estava em qual grupo, exceto pelo grupo 3, obviamente. Os resultados foram uma catástrofe para a fé. Não houve absolutamente nenhuma diferença estatística na recuperação dos pacientes que receberam orações, grupo 2, e dos que não receberam, grupo 1. A intervenção divina, quando testada sob condições controladas, simplesmente não apareceu. Mas o resultado mais fascinante e irônico veio do grupo 3. Os pacientes que sabiam que estavam recebendo orações tiveram uma taxa de complicações pós-operatórias significativamente maior do que os outros 2 grupos. Os pesquisadores especulam que saber que se é alvo de orações pode criar uma espécie de ansiedade de desempenho, um estresse adicional para corresponder às expectativas de cura. A única intervenção mensurável da oração foi negativa. Claro, a reação religiosa a esses estudos é sempre a mesma, uma torrente de desculpas esfarrapadas. Deus não é uma máquina de refrigerantes cósmica que você testa em laboratório. A resposta de Deus às vezes é não. Você precisa rezar com fé verdadeira. O que todas essas desculpas têm em comum? Elas tornam a hipótese da oração infalsificável. Se a oração funciona, glória a Deus. Se ela não funciona, é porque a resposta foi não, ou porque sua fé era fraca, e a culpa é sua. É um sistema fechado, uma fraude intelectual que se protege de qualquer evidência contrária. É o equivalente celestial de um curandeiro charlatão que diz: meu remédio de água com açúcar sempre funciona. Se não funcionou para você, é porque você não acreditou o suficiente. Mas a farsa não é apenas científica, ela é filosófica. A própria lógica da oração desmorona quando confrontada
com os atributos do Deus a quem ela se dirige. Pensemos no conceito de um Deus onisciente, que sabe de tudo. Se Deus sabe o passado, o presente e o futuro, ele já sabe de todas as suas necessidades, medos, dores e desejos, antes mesmo de você formulá-los. Qual é, então, o propósito de informá-lo? A oração pressupõe um Deus que é ignorante ou esquecido, um gerente distraído que precisa ser constantemente lembrado por seus subordinados sobre o que está acontecendo na empresa. O ato de rezar para um ser onisciente é um exercício de redundância absurda. Agora, pensemos no conceito de um Deus benevolente, com um plano divino perfeito. Se esse plano já é a melhor versão possível da realidade, quem é você, um mortal finito e ignorante, para pedir que ele seja alterado? A oração se torna um ato de arrogância suprema, uma insinuação de que o seu plano pessoal é melhor do que o plano perfeito do Criador do Universo. Se Deus atende à sua oração e muda o curso dos acontecimentos, isso implica que o plano original dele não era tão perfeito assim. Se ele não muda seu plano, então a oração foi completamente inútil. Novamente, uma armadilha lógica da qual não há escapatória. Essa lógica quebrada nos leva a um universo moralmente repulsivo. Se a oração funciona, por que Deus parece atender a preces triviais enquanto ignora holocaustos? Por que ele ajudaria um jogador de futebol a marcar um gol, mas deixaria um tsunami matar 200.000 pessoas, muitas das quais estavam rezando desesperadamente por suas vidas? O universo da oração não é um universo de amor e justiça, é um universo de capricho e favoritismo. É um sistema onde a intervenção divina depende de um algoritmo misterioso de fé, de número de intercessores ou de mérito pessoal, transformando Deus em um ser que escolhe salvar uns e abandonar outros à própria sorte. É aqui que saímos da lógica e entramos na crueldade. A oração não é inofensiva, é uma prática psicologicamente perigosa. Primeiro, ela promove a inação e o pensamento mágico. Em vez de encorajar a ação humana concreta, ela a substitui por um ritual vazio. Diante de uma catástrofe, políticos oferecem pensamentos e orações, uma forma cínica de evitar a responsabilidade de criar políticas que poderiam prevenir futuras catástrofes. Diante da pobreza, comunidades rezam por prosperidade em vez de lutar por justiça econômica. Diante da doença, alguns recusam tratamento médico em favor de correntes de oração. A oração se torna o grande álibi para não fazer nada, a desculpa piedosa para a passividade diante da injustiça e do sofrimento. Segundo, e mais cruelmente, a oração cria um sistema de culpa perverso. Quando as coisas dão certo, o crédito é sempre de Deus. A cirurgia foi um sucesso? Foi um milagre divino, não a habilidade de uma década da equipe médica. Você passou no concurso? Foi uma bênção de Deus, não suas noites em claro estudando. Mas quando as coisas dão errado, quando a oração falha, o sistema nunca culpa a Deus. A culpa é sempre, invariavelmente, da vítima. O filho com leucemia não se curou? Foi porque a fé dos pais não era forte o suficiente. O casamento fracassou? Foi porque havia um pecado não confessado em suas vidas. O negócio faliu? Foi porque você não rezou com a intensidade necessária. Imagine a agonia de um pai em luto, que além de perder um filho, é levado a acreditar que a tragédia foi, de alguma forma, sua culpa espiritual. Isso não é conforto. Isso é abuso psicológico da forma mais vil. Terceiro, a oração nutre o narcisismo. Pense na trivialidade da maioria das preces. Deus, me ajude a encontrar uma vaga para estacionar. Deus, faça meu time vencer. Deus, me ajude a passar nesta prova. Cada uma dessas súplicas carrega uma arrogância monumental. A crença de que o arquiteto de galáxias, a força que sustenta as leis da física, deveria se importar com o seu pequeno e egoísta desejo e intervir na complexa teia da causalidade,
para beneficiá-lo, muitas vezes em detrimento de outra pessoa. É a mentalidade de uma criança que acredita ser o centro do universo, disfarçada de ato de piedade. E, por fim, há a crueldade social do "vou rezar por você". Em muitas situações, essa frase não é uma oferta de solidariedade, mas uma forma polida de encerrar uma conversa desconfortável. É um gesto que não custa nada, não exige nenhum esforço e não produz nenhum resultado, mas que permite ao orador sentir-se virtuoso e prestativo sem ter que de fato fazer algo útil. É a forma mais baixa de ativismo de sofá. Enquanto alguém precisa de ajuda prática, de apoio financeiro, de um ombro para chorar ou de alguém para ouvir, o que recebe são vibrações cósmicas inúteis. Se a oração é cientificamente nula, logicamente incoerente e psicologicamente cruel, por que ela é o pilar central de quase todas as religiões? A resposta é simples: porque ela é a ferramenta perfeita para manter a estrutura de poder. A oração fomenta a dependência. Ela ensina o indivíduo, desde a infância, que ele é fraco, impotente e incapaz de resolver seus próprios problemas. Ele precisa constantemente pedir ajuda a uma autoridade superior e invisível. E quem são os representantes, os porta-vozes autorizados dessa autoridade na Terra? Os padres, os pastores, os imãs. A religião cria a doença, o sentimento de desamparo e pecado. E depois vende a cura, a oração, que só pode ser administrada corretamente através de seus canais oficiais. É um ciclo de dependência que garante o poder e a relevância da instituição. Além disso, a oração cria a ilusão viciante de um relacionamento pessoal com o divino. É a experiência emocional que ancora a fé. Pessoas podem duvidar dos dogmas, das escrituras, da história, mas o sentimento real que têm ao rezar, a sensação de estarem sendo ouvidas, é o que as mantém presas. É um produto emocional poderoso, a promessa de que você nunca está sozinho, de que o ser mais poderoso do universo se importa intimamente com a sua vida, E, claro, não podemos ignorar o aspecto financeiro. Todo o movimento da teologia da prosperidade é construído sobre a ideia de que a oração é uma transação comercial. Você semeia uma oferta em dinheiro e Deus colhe uma bênção financeira em sua vida. A oração se torna uma desculpa para extorquir dinheiro dos mais vulneráveis, prometendo intervenção divina em troca de doações. Nesse modelo, a oração não é apenas um pilar da fé. É um pilar fundamental do modelo de negócios. Em suma, a oração não é um ato inofensivo de esperança. É uma farsa multifacetada. É uma fraude científica, uma contradição filosófica, uma armadilha psicológica e uma ferramenta de poder institucional. Ela ensina as pessoas a valorizar o pensamento mágico em vez da ação racional, a aceitar o sofrimento em vez de combatê-lo, a se sentirem culpadas por tragédias que não podem controlar e a se contentarem com gestos vazios em vez de ajuda real. A verdadeira esperança não reside em fechar os olhos e sussurrar desejos para o vazio. A verdadeira esperança reside em abrir os olhos para a realidade, em aceitar que estamos sozinhos neste universo e que somos os únicos responsáveis por nosso destino. A solução para os problemas humanos não é a intervenção divina, é a ação humana. É a mão estendida de um médico, não as mãos postas de um crente. É a mente de um cientista buscando a cura, não a prece de um fiel pedindo um milagre. É a compaixão real e tangível entre seres humanos, não a esperança ilusória em um Pai celestial. Chegou a hora de pararmos de rezar e começarmos a agir. A verdadeira ajuda não vem de mãos postas em prece, mas de mãos estendidas em ação. Se você acredita que a solução para os problemas humanos está na própria humanidade, na nossa ciência
e na nossa compaixão, inscreva-se neste canal para fortalecermos juntos a voz da razão. Deixe o seu like para que esta mensagem de responsabilidade e ação chegue a mais pessoas cansadas de esperanças vazias. E queremos saber a sua opinião nos comentários. Qual é a atitude mais poderosa que podemos tomar no lugar de simplesmente rezar? Por fim, compartilhe este vídeo e ajude a substituir a cultura dos pensamentos e orações pela cultura da atitude e da solidariedade real.